Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a professora Jusilene, desejo boas-vindas a todos que estão participando da 23ª GENAT. Vamos ter hoje a professora Ivana Lucena falando sobre as altas habilidades de superdotação, os desafios tanto para identificar e atender dentro do espaço escolar. Eu sou mulher, parda, me considero parda, tenho cabelos longos loiros e estão amarrados, e o meu sinal em Libras é um J apontando para um furinho que eu tenho aqui no rosto. A professora Ivana Maria de Lucena Silva Lopes é pedagoga, com formação superior em educação religiosa, tem formação em psicanálise, pós-graduada em gestão escolar, educação infantil, educação especial e extensão em altas habilidades e superdotação. É coordenadora do programa NAS do RN no período de 2011 a 2021 e membro do CONBRAST, Conselho Brasileiro de Superdotação, e membro fundadora do coletivo de NAAS e Centro de Altas Habilidades e Superdotação do Brasil. Professora Ivana, mais uma vez, muito obrigada por mais uma vez você vir contribuir com a gente, com esse assunto que nos deixa tantas dúvidas, né? E quanto mais a gente estuda sobre ele, a gente tem mais dúvidas ainda e ansiamos pela sua fala hoje à tarde. Seja bem-vinda e fique à vontade para começar a explanar sobre o assunto. Muito obrigada pelo convite, a Juju e a Elda, principalmente, né, através da subcoordenadoria ou do núcleo, eu não sei, da educação especial, do setor da educação especial do município, né? Eu quero agradecer e essa oportunidade. Eu não sei se o público já tem conhecimento sobre a temática, então eu já trago, de princípio, explicações exatamente sobre a temática. E aí a gente vai falar sobre os desafios de identificar e os desafios de atender. A minha apresentação ela vai ficar em duas partes. No primeiro momento é sobre identificação e no segundo momento como atender. Eu sou a professora Ivana Lucena, já fui apresentada, né, sou uma mulher de idade 58 anos, né, com essa aparência, e o cabelo longo, um pouco longo, claro nas pontas, cabelo castanho claro, eu uso óculos, cor de rosa, e um vestido rosa, combinando com os óculos, florido do lado, né, e estou num espaço que tem uma parede branca atrás de mim, um vaso, que está um pouco acima da minha cabeça, e o meu sinal em Libras é a letra I, puxando aqui no olho, porque meu olho é verde, né? Aí é um olho de gata, então é assim, né? Puxando aqui, Ivana. Um prazer estar com vocês, viu, gente? Espero que vocês aproveitem bastante, tirem bastante dúvida no final. Vou deixar o tempo, ver se a gente consegue deixar 30 minutos para a gente trocar ideias e tirar as dúvidas no final. Então, essa é a temática, altas habilidades de superdotação, os desafios para identificar e atender dentro do espaço escolar. Já vou antecipando nessa fala para identificar dentro do espaço escolar, para a gente compreender que tem dois espaços de identificação de altas habilidades de superdotação. Tem um espaço dentro da psicologia, que geralmente é dentro do consultório da psicóloga, né, ou da neuropsicóloga, e ela utiliza os instrumentais próprios da psicologia para fazer essa identificação, e nós temos esse processo de identificação com os instrumentais próprios da educação, né? Tem os instrumentais específicos que foram adaptados para a educação, e tem os instrumentais que a gente usa de avaliação dentro da própria escola. Vou falar sobre isso mais na frente. E sobre o atendimento dentro do espaço escolar, porque o nosso objetivo de identificar é exatamente para atender. Pode passar, por favor.
Então, por que a gente não vê os estudantes com altas habilidades de superdotação? Não é? Algumas pesquisas indicam que cerca de 5% dos estudantes são pessoas com altas habilidades de superdotação dentro das escolas. E eles estão invisíveis, que aí tem a figura do Gasparzinho, né? Do fantasminha, que a professora Suzana Pérez gosta de chamar, de dizer que os alunos com altas habilidades são os fantasminhas dentro da escola, e usa essa figurinha do Gasparzinho. Por que a gente não vê? Se eles estão lá, por que a gente não enxerga eles? E aí tem essas hipóteses para a gente pensar. Muitas das dificuldades, elas estão relacionadas às ideias equivocadas que a gente tem a respeito do que seja uma pessoa superdotada. Vou falar bem aqui na frente, no próximo slide, sobre essas ideias, algumas delas. E aí também é exatamente a falta de conhecimento, né, que nós temos que nos leva a essa dificuldade de identificar e a falta de sensibilidade. Eu costumo dizer que é preciso, na educação, em todas as situações de educar, e aí também nessa situação de identificar o aluno superdotado, que o professor ele tenha conhecimento e sensibilidade. É como se fosse um barco com os dois remos. Se você tiver apenas o conhecimento, você conhecer todas as técnicas e informações, e você não tem a sensibilidade, é como se você tivesse com um remo só e o seu barco vai ficar só circulando para um lado. Se você tiver apenas a sensibilidade, a vontade de fazer, e você não tem conhecimento para saber como, então você vai estar também remando com um remo só. É preciso que você tenha conhecimento e sensibilidade para poder identificar o estudante com altas habilidades de superdotação. Pode passar, por favor. Então, a gente falando dessas questões das crenças equivocadas que a gente tem, que dificulta a nossa identificação, e a gente chama de mitos, ou seja, exatamente a palavra mito quer dizer isso, uma crença equivocada sobre isso, né? Uma fantasia, um mito. Aí está entre as principais. Não tem a se acreditar que um aluno com altas habilidades de superdotação, ele não tem dificuldade em nada. Ou seja, se o estudante, se você percebe que ele tem alguma dificuldade, e você pensar, não pode ser superdotado. Se for superdotado, ele sabia tudo. Como é que ele é superdotado e tem dificuldade nisso aqui? Né? Essa é uma crença equivocada, porque os estudantes superdotados, eles, e aí a gente vai entender que as características são subjetivas, não é? A condição é única, mas as características, as manifestações, elas são múltiplas, elas variam de acordo com o sujeito. E aí você vai se deparar com um sujeito que vai ter uma área bem específica de interesse, e o potencial dele vai se voltar para essa área específica. Você vai ter sujeitos com áreas bem amplas de interesse, e ele vai ter muita facilidade em várias áreas. E aí também você esperar que ele seja estudante nota 10. Alguns estudantes, e a gente vai lá na frente, que tem uma classificação pedagógica que a gente faz para identificar 2 grupos de estudantes superdotados, alguns estudantes realmente tiram notas boas na escola, mas outros têm áreas diferentes de interesse que não estão dentro do currículo escolar, e geralmente as notas deles vai ser baixa. Ou ele pode tirar nota se ele for muito excelente numa disciplina somente. Então, isso a gente precisa desmistificar. Um estudante com altas habilidades de superdotação, ele apresenta, sim, dificuldades em algumas áreas que ele não tem esse domínio elevado. Hiperestimulação, há essa ideia equivocada de que esse menino sabe ler muito antes de todos, aprendeu a ler antes de todos e tudo mais, por exemplo, né? Porque o pai estimula demais em casa, porque a mãe estimula demais.
Isso é algo relacionado às nossas ideias equivocadas. E isso, eu vou trazer para vocês aqui um exemplo de um estudante, de um caso que eu acompanhei no interior, acho que em Apodi, de uma criança que o pai era, vou usar o termo assim, semi-analfabeto, a mãe nem conhecia de tecnologias, pouco de tecnologia das mídias atuais, e a criança era uma criança que se destacava dentro da escola por uma curiosidade, por um excesso de vontade de leitura, questões que não tinha na casa dele. Então, não havia hiperestimulação. É nesses casos que a gente entende que cai por terra isso, para que a gente não tenha esse preconceito, né? Autodidatas não necessitam de ajuda. Ser autodidata é uma característica. É muito comum aos estudantes com altas habilidades para dotação, porque na medida em que ele tem um interesse muito intenso voltado para uma área, ele vai buscando mais conhecimentos por ele mesmo. E ele vai aprendendo sozinho, mas é equivocado se pensar que ele não necessita de ajuda. Ele precisa de uma orientação, de uma condução também nesse processo de conhecimento, para que esse potencial dele esteja de fato sendo provocado, alimentado do jeito correto, para que ele realmente se desenvolva. E aí a gente vai desmistificar isso. Aí se referindo a dificuldades de adaptação escolar. Muitas vezes a gente julga que essas dificuldades que alguns apresentam, e aí preciso dizer que nem todos, mas alguns, né? Depende da personalidade também, depende da área de interesse, não pode ser julgada como questão de ordem do caráter, né? De falta de vontade, é porque ele só faz o que ele quer, é a questão de ausência de limites, ele só quer fazer o que ele quer. Então, é um desafio para o professor, porque esse estudante, principalmente, vamos dizer, quanto menor o estudante, mas também a gente vai observar na adolescência, ele tem uma intenção de só querer fazer o que ele gosta, o que ele domina, não é? E aquelas coisas que ele tem mais dificuldade, ele negligencia. E aí é um desafio do professor trabalhar essas outras áreas que ele negligencia e fazer e trazer para o interesse dele, não trabalhar como uma obrigação dele dar conta, mas a gente conseguir fazer esse link entre o que ele se interessa e o que ele precisa aprender dentro da sala e que não necessariamente está voltado totalmente para a área de interesse dele. É um desafio para o professor. E a gente acreditar perfil único, né? Dizer, que é comum, todo estudante superdotado é muito sensível às questões da natureza e da sociedade. É equívoco se pensar assim. Isso varia, tá? Isso vai variar de acordo com a personalidade do sujeito. O todo estudante superdotado é introspectivo. O todo estudante superdotado é extrovertido. Pode colocar ele para dar aula, pode colocar ele para fazer apresentação, que ele dá conta. É equivocado se pensar que há um perfil único. Então, as manifestações elas são subjetivas. Reconhecer outro mito, que a superdotação insufla o ego, então, as pessoas pensar, é melhor não dizer nada, que ele é superdotado, porque vai insuflar o ego dele, né? Isso é equivocado, ele precisa entender que as pessoas estão reconhecendo o potencial dele. Do contrário, ele vai fazer um esforço enorme para que isso seja reconhecido. E é daí que a gente vai gerar sujeitos afrontosos, né? É daí a possibilidade da gente gerar sujeitos prepotentes, porque isso é uma autodefesa. Ninguém está me reconhecendo o meu valor, então eu faço questão de mostrar.
É preciso que a gente reconheça esse valor e coloque para ele como naturalidade. É uma característica pessoal dele. E também é uma característica para ele pensar que outros podem saber de coisas que ele não sabe ainda, e tudo bem, somos diferentes. É assim que se trabalha um estudante superdotado, para que não vá insuflar o ego. A questão de insuflar o ego não é o fato dele saber que é superdotado, é a orientação educacional dele que de alguma forma pode falhar. Precisa ser obrigado a frequentar as aulas regularmente e cumprir o currículo da mesma forma que os demais. Essa obrigatoriedade é preciso ser revista. Ele tem o direito de terminar o curso em menor tempo. E aí, quando a gente fala em menor tempo, a gente está falando em meses. E há uma discussão muito grande, porque tem uma obrigação da frequência, não é? E se a gente considerar que ele não precisa de tanta frequência, de tantos dias, a gente está considerando menor tempo, e a gente está infringindo a lei, as leis precisam ser revistas quando a gente precisa considerar os alunos que não se encaixam nos padrões que as escolas se colocam para avaliar, né? E o currículo não pode ser da mesma forma. O currículo tem que ser adaptado, ele é público-alvo da educação especial, e isso lhe dá o direito de um PEI, de um plano educacional individualizado, que corresponda à forma como ele aprende, o ritmo de aprendizagem, as características próprias dele, a área de interesse, a área de dificuldade, tudo isso tem que estar no PEI. E aí a flexibilização do currículo tem que ser considerada para atender esse aluno. Pode passar, por favor. Essa daí é uma tirinha que eu acho que vocês conhecem, do Armandinho, né? É um personagem brasileiro muito inteligente, e aí, às vezes, tem umas tiradas bem políticas, umas tiradas filosóficas, é muito, muito bacana, né? O Armandinho, é do Alex Beck. Aí o Armandinho está dizendo, explicando para o amiguinho dele, que é o Sapo, temos aula de ciências, inglês, português, matemática, geografia, história, nada sobre respeito, política, ética e cidadania. Isso aqui chama atenção para a gente, de que, às vezes, o currículo fechado da escola não consegue, não é, atender a essa necessidade da área do interesse do aluno. No caso, a gente está vendo aqui o interesse que ele tem sobre respeito, sobre política, sobre ética, sobre cidadania, que são temáticas importantes para qualquer aluno dentro da sala de aula, mas como a gente está falando de altas habilidades para adotação, eu trouxe numa perspectiva de pensar como uma área de interesse específica, né? E ele lamentando por isso, que falta isso dentro da escola. E isso pode ser a ausência desses temas que estão relacionados à área de interesse, pode ser uma questão de motivo para inércia, para desmotivação, para perder o prazer e o gosto de estar na escola. Precisa a gente estar atento com relação a isso. Pode passar, por favor. Gente, eu não sei nem se eu estou falando tão apressado, mas qualquer coisa a gente retoma. Eu trouxe aqui alguns exemplos de fala que os professores trazem, né, a respeito de alunos que observam na sala de aula. E aí, nesse momento, é interessante que vocês mentalizem na sala de vocês se em algum momento vocês já se depararam com uma observação assim, tipo essa. Ele aprende com a maior facilidade, se destaca do grupo, mas não tem paciência para prestar atenção quando já sabe a maior parte do conteúdo, fica entediado, fica impaciente.
Isso é um desafio também. A gente está falando, na hora que a gente diz que ele aprende com maior facilidade e se destaca do grupo, a gente está falando de uma observação, de um comportamento, de habilidade acima da média. E na hora que a gente percebe que ele não tem paciência de prestar atenção quando já sabe, eu coloquei aqui, a maior parte do conteúdo, ele fica entediado e fica impaciente, a gente precisa considerar isso, né, que é muito difícil. Eu vou usar aqui um termo que não é nada pedagógico, né, nem técnico, mas eu acho que aqui no Nordeste vocês vão saber do que eu estou dizendo. Dá um farnizinho na cabeça, dá um aperreio no cérebro, ficar ouvindo aquilo que já sabe. Então, não é besteira, não é falta de limite, falta de controle, é que realmente incomoda ser obrigado a ficar ouvindo o que já sabe. É difícil para esse sujeito suportar isso dentro do cérebro, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Se ele está dizendo, eu já sei, mas ali pode ter coisas que ele não sabe, né? Então, a gente vai ter que entender que a adaptação a gente faz dentro dessa aula para que esse aluno não seja submetido a um castigo de ter que suportar o que já sabe, mas que ele tenha acesso ao que ele ainda não sabe. Então, são estratégias que a gente vai elaborar para isso dentro da aula. Vou dar um exemplo de estratégia. Esse aluno ele pode apresentar um seminário sobre isso. Ele vai estar falando o que ele sabe, e na hora que ele fala, você acrescenta algumas coisas que ele não falou, porque ele não sabe, e você diz, eu vou intervir aqui e vou acrescentar na sua fala isso e isso. Por exemplo, né, para um caso de um aluno que tem essa personalidade que se submete a essa tarefa de apresentar na sala, né? Um exemplo que eu estou dando, a gente pode pensar outros lá no final. Fica entediado, fica impaciente, ele não ser obrigado, deixar ele fazer uma outra atividade aqui, uma outra leitura, ou algo mais aprofundado sobre o que está sendo dito, e explicar para ele, preciso passar isso para os meninos, e aí você vai acompanhando aqui já dessa outra forma, enquanto eu passo essa primeira parte para eles, e aí depois a gente retoma todo mundo junto. É uma outra estratégia, uma outra possibilidade que eu estou apresentando. Outra observação que pode aparecer dentro da sala. Estou botando ele, mas pode ser ela, né? Ela se envolve espontaneamente por assuntos e coisas bem específicas. Gosta de fazer perguntas e sempre quer aprender mais. Eu estou observando isso nessa menina, né? Mas tem dificuldade em aceitar fazer o que não lhe interessa. Aqui eu estou falando da questão de interesse, né? De envolvimento com a área que ela tem interesse. Aí ela tem envolvimento com a tarefa, mas a tarefa sempre na área de interesse. Quando não interessa, ela tem dificuldade de aceitar. Essa é uma questão. Eu estou, ao mesmo tempo, apresentando aqui, nesses exemplos, a habilidade e a dificuldade que isso pode acarretar dentro da sala. Ela se envolve espontaneamente por assuntos e coisas bem específicas. Gosta de fazer perguntas e sempre quer aprender mais, mas tem dificuldade de aceitar o que não interessa. É uma da dificuldade que ela pode apresentar. A outra, né? Ele é muito empolgado para expor o que descobre e explicar sobre o que já sabe, né? Então, ele gosta de dar explicações sobre o conhecimento e sobre expor o que ele conhece, né? Ele lida com o conhecimento, ele não traz aquele conhecimento só como informação, ele quer debater sobre aquilo, ele é empolgado, ele gosta de debater, de expor, de explicar, de conversar sobre aquilo. E aí ele tem dificuldade de aceitar limites. Eu lembro aqui de uma professora que eu fui acompanhar, e ela me falou assim, olha,
Assim que ela me falou, que ela me encontrou, ela falou assim: você veio falar sobre aluno tal, né? Estão dizendo aqui que ele é superdotado, mas eu não acho que ele seja, porque ele tem muita dificuldade dentro da sala. Agora, ele vem com uns assuntos de astronomia, né? De pesquisas que ele faz lá na casa dele, que ele vem até com as palavras difíceis que eu nem entendo, e ele fica dentro da sala querendo falar sobre isso, empolgado sobre isso, e eu digo a ele: este não é o assunto que estamos estudando. Eu quero colocar limite nele. É muito difícil. Então, entende essa dificuldade que a gente tem? Se esse aluno traz essas questões com essa empolgação toda, mas o assunto não está relacionado com o que eu programei para dar, que link eu faço? Ou como é que eu vou apaziguar essa necessidade desse aluno? Como é que eu digo para ele assim, no final da aula, é muito interessante isso que você trouxe, no final da aula eu vou dar um espaço para você apresentar, ou outras estratégias que eu posso criar para atender a essa necessidade específica desse aluno. Pode passar, por favor. E aí já passou os 30 minutos da parte teórica e eu já estou entrando na outra. No tempo, mais vamos. A gente tem que considerar aqui que quando a gente fala de autoestabilidade e superdotação, a gente considera as múltiplas inteligências, e não a inteligência única, que esse sujeito ou ele sabe ou ele não sabe. Quando a gente se refere à inteligência única, a gente está pensando muito mais naqueles testes de coeficiente de inteligência que mede mais a capacidade linguística e lógico-matemática. Então, na avaliação de altas habilidades de superdotação no espaço escolar, principalmente, a gente vai considerar as múltiplas inteligências. Isso é uma pesquisa de Gardner, da década de 80, quando ele pesquisou algumas pessoas com deficiência intelectual e depois as pessoas superdotadas e depois os estudantes, né, na média, e ele viu que o cérebro ele se ativava mais em algumas áreas do cérebro se ativava mais quando as questões, a atividade era proposta na área musical. E aí ele entendia, esse sujeito tem essa inteligência musical, que aí ele chamou, mais ativada. Ou a corporal sinestésica, ou a inteligência espacial, a intrapessoal, que é esse entendimento, né, sobre si mesmo, que alguns sujeitos têm mais do que o outro, capacidade de controlar as emoções, entre outras coisas. A inteligência naturalista, ou seja, esse interesse maior pelas coisas da natureza. E aí a inteligência linguística, que a maioria de nós temos enquanto professores, jornalistas, pessoas mais voltadas para essa área da comunicação, né? E aí algumas pessoas têm a inteligência linguística mais aguçada, vamos dizer, de que é espacial, por exemplo. A lógico-matemática é interpessoal. Essa é a teoria das múltiplas inteligências de Gardner que a gente vai considerar na hora da identificação. Pode passar, por favor. E aqui a gente considera, em se tratando de teoria para identificação de altas habilidades de superdotação, existem várias teorias, de Stramberg, de Gagné, e que elas são mais conhecidas, né? Que eu conheço, pelo menos, e a de Gardner. E aí a gente estuda aqui, a gente considera nesse estudo e nos estudos que a gente tem do MEC, que a gente se aprofunda mais, a teoria de Gardner, né? De Rezulli, né? E a de Rezulli diz o seguinte, que a gente observa no sujeito 3 comportamentos, que é importante. Habilidade acima da média, ou seja, a gente vai observar se esse sujeito ele se destaca dos demais. E para se analisar que se ele se destaca dos demais, é preciso que, de fato, ele esteja entre os seus pares, não é? Entre sujeitos que, vamos dizer, em termos de idade, condição sociocultural, é equivalente para poder o avaliar.
e aí ele se destaca, aí eu digo, ele tem habilidade acima da média. Envolvimento com a tarefa. É preciso entender que esse sujeito ele tem um interesse muito grande em algumas áreas e é espontâneo a busca dele por conhecimento nessa área. Aí eu chamo de envolvimento com a tarefa. Criatividade. Eu vou compreender que esse sujeito que entra em contato com essa área de interesse e ele tem muitas informações sobre ela, ele é capaz de atuar nessas informações. Ele é capaz de questionar as informações, de trazer informações novas para ela, ou seja, ser criativo dentro da área de interesse. Aí eu vou ter uma interseção dos três, é preciso que tenha essas três características, esses três comportamentos. Mas para que esses comportamentos apareçam, eu vou considerar uma necessidade de uma rede de apoio. E eu tenho que considerar a personalidade do aluno, os fatores externos e os fatores internos. Ou seja, fator externo é oportunidade, condição de aprendizagem. Os internos é a condição emocional, toda a estrutura que desse aluno para poder manifestar as altas habilidades para dotação. Senão, ele pode ter e ela nem se manifestar. Pode passar, por favor. E aí a gente tem o conceito de altas habilidades para dotação baseado nessa teoria de Renzulli. Esse conceito ele está na Política Nacional da Educação, especial na perspectiva da educação inclusiva de 2008, porque não tem outra ainda, né, para a gente se valer dela. E lá diz o seguinte: são considerados estudantes com altas habilidades para dotação aqueles que demonstram, eu grifei o que está nos anéis de Renzulli, tá? Aqueles que demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidades e artes. Também apresentam elevada criatividade e grande envolvimento na aprendizagem, uma ressalva, e realização das tarefas em áreas de seu interesse. A gente já falou sobre isso. Pode passar, por favor. E aí, pedagogicamente, que eu disse para vocês, a gente tem duas categorias, Renzulli trouxe para a gente, para facilitar esse entendimento sobre esse aluno, sobre essa identificação no espaço escolar. E aí a gente chama superdotação acadêmica e superdotação criativa produtiva. Não quer dizer que o acadêmico não seja criativo e produtivo, e não quer dizer também que o criativo e produtivo não tenha domínios acadêmicos, mas é uma característica mais acentuada. Então, vamos dizer, a superdotação acadêmica, a gente vai observar nesse sujeito uma aprendizagem mais dedutiva, né? Que ele vai deduzindo as questões para chegar no resultado. Analítica, ele vai analisando. É uma aprendizagem de memorização. Ele vai ter muita facilidade na leitura ou na matemática, que é o que mais a gente identifica na escola, né? Normalmente, é a mais valorizada das escolas tradicionais. A criativa produtiva são aqueles sujeitos com uma capacidade intelectual de aprendizagem mais intuitiva, mais imaginativa, inventiva, cheia de invenções, não é? Frequentemente apresenta ideias, produtos e expressões artísticas originais. Eles não são, muitas vezes, reconhecidos ou valorizados no espaço escolar, porque isso aí, às vezes, não vai ter vamos dizer, uma influência positiva nas notas que a escola espera dentro do currículo. É isso. E aí os criativos produtivos, muitas vezes, são os que têm mais dificuldades de adaptação na escola e muitas vezes são os mais difíceis da gente identificar e da gente trabalhar com ele. Porque o superdotado acadêmico, ele vai bem dentro da sala de aula e a gente consegue trabalhar muito bem até, né, com esse aluno. O maior desafio dos acadêmicos vai ser o seguinte: ele já sabe mais do que os outros, suporta a sala, provavelmente vai ter que avançar esse aluno. Esse é o maior desafio do acadêmico. A gente vai falar bem um pouquinho na frente sobre avanço escolar, mas é isso. Pode passar, por favor. E aí, a gente vai nesse processo de identificação dentro do espaço escolar. Esse processo de identificação, para a gente compreender ele,
A gente trabalhando com formação de professores, a professora Elda esteve comigo num projeto piloto na Sexta Direc, e a gente viu que há uma possibilidade da gente dividir, para efeitos de compreensão, esse processo em 3 partes, sendo que essas partes elas estão acontecendo, muitas vezes, concomitantemente. Mas, para a gente entender, né, a gente colocou ela dividida em 3 partes, eu vou explicar para vocês mais à frente, no decorrer de cada processo. Pode passar, por favor, de cada etapa, desculpa. Pode passar. A gente chamou de etapa de triagem, ou primeira etapa, ou etapa de descoberta, se não for ou de observação, vamos dizer assim, essa etapa de triagem, aí ela acontece. O que é essa etapa? Essa etapa é a observação, é o momento de observação do comportamento e da produção em espaços diversos de aprendizagem, ou seja, ela não se dá somente dentro do espaço da sala do AE, ou dentro da sala de aula, ou dentro. Ela pode acontecer em qualquer espaço que se observa. E aí ela pode vir, essa demanda nesse momento, ela pode vir espontânea, por indicação da família, de dizer, olha, eu queria conversar com a escola, porque esse menino, a gente observa lá que ele é muito inteligente, ele fala sobre isso, sobre aquilo, e às vezes a escola não tinha observado ainda. Essa demanda pode ser do próprio aluno, quando ele é maiorzinho, ou ele chega e fala, isso aí eu já sei, isso aí eu sei tudo sobre isso. Então, é uma demanda espontânea. Ou quando o professor, dentro da sala de aula, observa esse aluno, dizendo assim, eu queria falar com a coordenação, queria falar com a família, porque eu estou observando aqui isso, o que é que a gente faz? Ou busca ativa, é uma outra possibilidade de triagem, que aí a gente tem as aplicações dos instrumentais específicos para triagem, e a gente pode também ter atividades aplicadas para essa triagem, como, por exemplo, eu quero identificar estudantes na escola com habilidades extraordinárias em linguística. Eu vou fazer um concurso de redação, por exemplo. Eu quero observar se existe alunos dessa escola com habilidades extraordinárias, com possibilidades de destaques na área do desenho. Vou fazer um concurso de desenho. Também um espaço muito rico para a gente fazer essa triagem são as feiras de ciências. Lá a gente pode observar, pode fazer essa triagem e observar os alunos que se destacam em cada área da feira de ciências. Pode passar, por favor. A segunda etapa, que eu chamei aqui de confirmação, né? Essa etapa de confirmação, ela vai acontecer dentro da sala de recurso multifuncional, tá? Ou em alguma instituição especializada para atender o aluno com altas habilidades de superdotação. Aí eu citei o exemplo do NAAS, porque alguns NAAS, eles têm essa unidade. O NAAS é um núcleo de atividade de altas habilidades de superdotação, é uma política criada pelo MEC em 2006, né? 2005, 2006, foi criada essa política, né? E aí o município ou o estado cria esse núcleo, e esse núcleo ele atende a 3 unidades: unidade de atendimento ao professor, unidade de atendimento ao estudante e unidade de atendimento à família. Então, alguns NAAs, eles têm essa unidade de atendimento ao estudante, e o estudante pode ser encaminhado para lá, quando ele passa pelaquela triagem, para que ele vá para essa etapa de confirmação. Ou isso pode acontecer na sala de aula, pelo professor do AEE, capacitado na área de altas habilidades de superdotação, ou um professor de AE supervisionado, assessorado por um especialista do NAAS ou da Secretaria do Setor da Educação Especial, um professor que seja especialista nessa área de altas habilidades de superdotação, ou um professor capacitado nessa área para dar esse suporte, essa supervisão, assessoria para o professor do AE estar nessa etapa de confirmação. É uma etapa junta, tá? E aí,
Nessa etapa de confirmação, a gente vai aplicar instrumentais específicos, que aí tem os questionários específicos, adaptados de Renzulli, né, ou adaptados de outro pesquisador, para ser aplicado dentro da escola, e aí tem questionário para aplicar com o pai, o responsável, o questionário para aplicar com o aluno, o questionário para aplicar com o professor. Nós temos esses questionários disponíveis para as escolas, né, que já foram validados e estão disponíveis. A equipe da Educação Especial do município tem esses questionários, tanto a lista de verificação de indicadores de altas habilidades para dotação, né? Da triagem, Liviasde, como eles têm o QIASD, que esses questionários, vocês podem pedir, a escola pode pedir, a Elda, a Juju, a equipe da Educação Especial. E a equipe, aí eu coloquei aqui, ficou um R, mas o nome é equipe ou rede multiprofissional. Então, é preciso dizer que esse processo de confirmação, ele necessita de muita gente, de muitos olhares. Não é um profissional só que vai olhar para esse aluno. Ele precisa, ou ele tem uma equipe multiprofissional, ou ele tem uma rede, ele constrói uma rede multiprofissional. Ele vai buscar quais são os profissionais que ele precisa ter a opinião dele ou o parecer dele sobre esse sujeito para acrescentar na observação que ele faz. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, um aluno com habilidade extraordinária em música. Eu não tenho competência para avaliar isso. Então, dentro da escola, a gente observou que ele se destaca dos demais da escola. Mas é preciso, por exemplo, que um profissional da área de arte, da área de música, me dê um parecer, me auxilie nesse processo. E aí eu vou chamar isso de rede que eu estou buscando, rede multiprofissional. Dentro dessa rede multiprofissional, eu posso precisar também de um psicólogo que me ajude nesse entendimento. E o psicólogo, ele não é, a presença dele nesse processo é muito bem-vinda, acrescenta muito, mas não é obrigatória. Não é obrigatório, porque esse processo é um processo de observação das manifestações do comportamento e da produção dentro do espaço de aprendizagem. Ele não é clínico. Então, a presença do psicólogo, ela não é obrigatória, mas ela tendo essa presença é muito, muito importante. E aí, nessa etapa de confirmação, vai ser construído o parecer pedagógico de altas habilidades para dotação, pelo professor do AEE, né, junto com o coordenador da educação especial, que assessorou esse processo. Vão construir esse parecer e assinar esse parecer que vai servir. É preciso a gente dizer aqui que o aluno com altas habilidades para dotação, ele não tem laudo, tá? Não tem laudo. Não tem laudo porque não é uma questão de doença, não é uma questão da área de saúde, da área médica. Ele tem parecer. Ele tem parecer pedagógico ou ele tem parecer do psicólogo, psicológico. Ele não tem CID. Quem tem CID é transtorno ou doenças. Ele não tem CID, ok? Já mais na frente eu posso esclarecer também sobre isso, mas é isso. Pode passar, por favor. A terceira etapa, a gente chama de etapa de atendimento, sendo que vocês devem ter observado que o tempo todo a gente está atendendo, né? O tempo todo a gente está trabalhando com ele. Naquela etapa ali de confirmação, a gente já está oferecendo para esse aluno exercícios, jogos de desafios, né? A gente já está trabalhando com eles, projetos de pesquisa, por exemplo, e aí, dentro desse trabalho, é que a gente vai observar o nível de capacidade cognitiva, o avanço que esse aluno está comparado à média dentro da turma, ou a gente vai observar a área de interesse, a gente vai construir o perfil desse aluno. Dentro dessa etapa de atendimento, é onde a gente vai trabalhar a suplementação e o enriquecimento curricular, tá?
A gente vai entender que suplementação é quando a gente vai acrescentar ao currículo questões relacionadas às áreas de interesse ou outras pesquisas mais, e enriquecimento, a gente vai enriquecer esse currículo em termos de desafios e de elementos mais de acordo com o potencial que esse aluno já se encontra. E aí a gente vai, dentro dessa etapa de atendimento, a gente pode trabalhar algumas atividades como, primeiro, o portfólio do Talento Total, que aí nesse portfólio a gente vai construir o perfil desse estudante junto com ele, como eu me vejo, como eu me sinto, o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu tenho muita facilidade disso, eu tenho muita dificuldade disso. A gente vai construindo com ele. A gente vai trabalhar com ele jogos de desafios, pode usar internet, computador, outros jogos que tem dentro da sala de recurso multifuncional. A gente vai porque a gente vai ter dificuldade. O professor fala, eu não sou superdotado, como é que eu vou trabalhar com superdotado? Mas é dessa forma, é buscando atividades com mais desafios para ele. E aí vai ter superdotado que você não tem essa capacidade. Você vai precisar encaminhar ele para, vamos dizer, para uma turma avançada de matemática, para ele estudar lá. É lá que ele vai receber a suplementação dele. É um exemplo, né? E vai ter situações assim, que a sala do AEE não corresponde ao espaço que vai atender a necessidade dele, o enriquecimento dele, a suplementação. E avanço escolar é um direito que o aluno tem, mas aí a gente vai entender que o avanço escolar ele só ocorre para aquele aluno que a gente observa da superdotação acadêmica. Criativo produtivo não, porque o criativo produtivo não dá conta do currículo. O acadêmico é o que domina o currículo. E aí a gente vai entender se há necessidade realmente de avanço escolar ou eu vou trabalhar só a suplementação, o enriquecimento com ele, e ele permanece dentro da sala. Cada aluno é um aluno, cada caso é um caso para se estudar. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem o respaldo legal para as altas habilidades, para a dotação. Aí a gente vai ter a lei de diretriz e base da educação, o artigo 24, 58, 59, 60. Eu acho muito importante, a gente tem uma questão que é muito importante para a gente pensar na LDB, que diz respeito ao avanço escolar, que o aluno só pode entrar com 6 anos na educação, no ensino fundamental. Ele só pode entrar a partir de 6 anos de idade. Antes disso, ele não entra. Eu considero isso, e aí também a gente pode pensar em salvo algumas extraordinárias exceções, mas eu considero isso uma preservação desse sujeito, porque a educação infantil ela tem um formato que é totalmente diferenciado de todas as outras etapas que ele vai vivenciar. Então, a educação infantil é um espaço que não está voltado, o currículo da educação infantil não está voltado para as disciplinas de linguagem, matemática, história, dessa forma como vai estar lá na frente. É um currículo amplo, onde ele vai aprender as questões de socialização, as questões de rotina, de limites, então, de coordenação, desenvolvimento de coordenação motora ampla, fina. Então, a LDB vai dar esse amparo para que as pessoas que se assustam, vamos dizer assim, né, ou se surpreendem, que é o termo mais correto, com um aluno que já sabe ler na educação infantil, entenda que não é só esse fato dele saber ler que vai fazer com que ele seja atendido, melhor atendido no ensino fundamental. A gente precisa avaliar esse sujeito. Mas também tem uma questão que a gente vai entender assim, que há um impedimento de avanço dentro do primeiro ano, mas isso aí é um debate que vai lá para frente,
mas é importante vocês entenderem que tem esse respaldo legal para as altas habilidades e conhecer cada uma delas para saber aonde a gente se remete quando vai atender um aluno superdotado. Pode passar, por favor? O artigo 59 da LDB, eu destaquei ele, que é exatamente o que fala, né, sobre que vai assegurar aos estudantes com deficiência transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. E é importante porque a gente entende que os alunos com altas habilidades de superdotação, eles estão no mesmo patamar de direito de atendimento ao que está estabelecido no artigo 59. Há currículos, há métodos, há técnicas, há recursos educativos e organização específica para atender às suas necessidades. Então, ele tem direito ao PEI. Né? Tem uma terminalidade específica para aqueles que não atingiram o nível exigido, né? A gente vai pensar, por exemplo, na deficiência cognitiva, né? Intelectual, e a conclusão, e a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aí? E a aceleração, que a gente chama aqui no estado de avanço escolar, para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. É nesse ponto da lei que a gente se baseia para reivindicar o avanço. É esse artigo da lei, 59, esse parágrafo 3º, né? Parágrafo 2º, a aceleração para concluir em menor tempo. E aí eles também têm direito a professores com especialização adequada, em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como os professores de ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. Ele tem direito à educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade. A gente já está pensando no aluno maior, noutra fase, né? Inclusive condições adequadas para os que não revelam capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação em órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior na área artística, intelectual, psicomotora. Essa questão, assim, da inserção do trabalho competitivo é muito interessante, porque a gente não falou aqui, mas há uma possibilidade de uma dupla condição do aluno com altas habilidades de superdotação. Ele pode ter a condição de altas habilidades associada a algum transtorno, ao transtorno do espectro do autismo, por exemplo. E aí, muitas vezes, esse aluno que tem altas habilidades associadas ao TEA, ele pode ter uma dificuldade na área da comunicação, e se ele vai concorrer num espaço, né, num espaço de competitivo, de trabalho, a ser obrigado a fazer entrevista de emprego, por exemplo, ele vai ser reprovado. Alguns deles, né, com essa dificuldade de comunicação, vai ser reprovado. É preciso que ele seja avaliado na prática. Então, tem algumas questões bem específicas que precisam ser acompanhada, orientada e considerada, inclusive no parecer do aluno, para que esse parecer acompanhe ele nas etapas a seguir da vida dele. E o acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais, suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. Pode passar, por favor? Aqui bem miudinho, mas estão várias possibilidades de leituras, né? Se vocês tiverem acesso aos slides, de Celso Antunes, Paula Damascene, Wiener, Soraya Napoleão Freitas, que os instrumentais que a gente utiliza, eles são produzidos por Soraya Napoleão Freitas e a professora Suzana Pérez, tá? Então, a gente tem ela, a doutora Zenita Guenter, professora Ângela Virgulin, e aí, no final, vocês vão ter Ministério da Educação, Secretaria da Educação Especial, é uma coleção. Essa coleção ela tá disponível online, tá? Vocês podem acessar essa coleção, ela online, e baixar em PDF para vocês. Pode passar, por favor? Aí está o meu contato, né, o meu e-mail, ivanalucena@gmail.com, o meu telefone de WhatsApp,
E eu quero agradecer a atenção de vocês, espero ter atendido a expectativa.